Sabe aquele desconforto que você sente quando tudo está calmo, está tranquilo demais e você até estranha porque está tudo bem? Você está numa condição estável, mas não condizente com a sua realidade. O seu humor muda, as suas vontades de fazer e estar mudam, as suas prioridades começam a se desencaixar. Começa a nascer uma ruptura muito grande dentro de você, que faz com que isso se intensifique a cada dia que passa. E você, o que faz? Muitas vezes ignora. Só que muitas vezes tem uma coisa que a gente deixa de perceber nessa ruptura interna que começa a acontecer. A gente não percebe que essa ruptura é uma mudança para algo maior que está para acontecer. Olá, eu sou Eric Santana e este é meu canal. E hoje eu estou aproveitando um pouco o sol aqui do sul, porque este inverno tem sido bem rigoroso. Tem feito dias frios, muito frios, com neblina, com chuvisco, e quando aparece um sol bonito hoje, como nessa quinta-feira, a gente tem que aproveitar e se esquentar um pouco. E nesse vídeo de hoje eu quero fazer uma pergunta para vocês sobre um assunto que a gente muitas vezes ignora e não percebe porque está ocupado demais, porque a vida está corrida demais, que são as mudanças. Só que essas mudanças acontecem depois de um incômodo muito grande, de algo que a gente não consegue aguentar e acaba realmente explodindo de dentro para fora. Então eu vou começar esse vídeo com uma pergunta bem importante. Vocês já sentiram um incômodo tão grande, mas tão grande na vida de vocês, que a única opção que vocês tinham era tomar uma decisão difícil? Nós acostumamos a ignorar todos os sinais que a vida nos dá quando algo ou alguma situação que a gente está precisa mudar. A gente ignora os sinais, a gente ignora as pessoas, a gente ignora as situações. Às vezes, ou quase sempre, nós insistimos em pessoas, situações e coisas que não fazem mais parte da nossa realidade, que não estão condizentes com o nosso verdadeiro eu. Enfim, nós ficamos com uma guerra dentro da nossa própria cabeça. É uma guerra de conflitos entre o nosso verdadeiro eu e aquele eu que a gente achava que era o nosso verdadeiro eu. Para ser mais claro, é uma guerra entre o self e a persona. Na psicologia de Jung, o self é o nosso verdadeiro eu. A persona é aquela pessoa, o personagem que criamos ou os personagens que criamos para mascarar o nosso verdadeiro eu em determinadas situações, como por exemplo no trabalho, na amizade, nas situações cotidianas. Então nós criamos máscaras para esconder ou desidentificar quem realmente somos. Então todos nós criamos máscaras, ou propriamente dito, persona, para a gente se adaptar às situações cotidianas, seja no trabalho, porque nós não vamos ser nós mesmos, que nós somos no dia a dia sozinhos ou com outras pessoas no ambiente de trabalho. Nós não vamos ser nós mesmos com determinadas situações conflituosas ou determinadas amizades. Só que tem um porém, que quando a gente se acostuma demais com a persona, a gente foge do nosso verdadeiro eu. A gente foge do nosso self, da nossa verdadeira essência. A gente foge de quem a gente veio realmente para ser nessa vida. Então vocês lembram quando eu falei logo no início do vídeo sobre a ruptura? O self, que é o nosso verdadeiro eu, a nossa verdadeira essência, vai começar uma ruptura dentro de nós, vai começar a inflar. Cada vez mais que a gente se acostumar com as personas. Por que isso acontece? Porque a gente não quer aceitar nosso verdadeiro eu. A gente se acostuma demais com as máscaras que criamos. E isso vai gerando um
incômodo com as pessoas, incômodo com os ambientes, incômodo com determinadas situações. Vai começar o incômodo pela não aceitação. Quando a gente repudia aquilo, a gente começa a se incomodar. Então as máscaras que a gente cria em determinados ambientes, seja no trabalho ou relacionamentos, já não vão servir mais a ponto da gente ter que fingir algumas coisas ou situações. Então, por exemplo, no trabalho, a gente não vai mais conseguir fingir que não está mais contente com determinadas situações. Nas relações de amizade, a mesma coisa. Nos relacionamentos, ambos podem ter sonhos diferentes e aqueles sonhos não vão mais se conectar para que os dois possam estar seguindo o caminho juntos. Só que a resistência ao incômodo começa a se desintegrar nesse tempo. E por vezes a gente quer insistir em controlar as situações, pessoas que na verdade não tem mais controle. Nós não conseguimos controlar tudo o que está à nossa frente. Posso dar um exemplo para vocês da minha própria vida. Quando eu insistia em determinadas situações da minha vida, por um tempo até aquilo se acalmava, dava um certo equilíbrio. Porém, depois de um determinado tempo, desequilibrava de novo. E por que isso acontecia? Porque realmente eu estava insistindo em algo que não era mais para ser. Eu tentava insistir e acabava ficando frustrado com determinadas situações. E aquilo ia me incomodando, ia só acumulando dentro de mim. Quando chegava a hora, acabava explodindo. E é isso que realmente acontece quando a gente tenta insistir em algo que realmente não é mais para ficar na nossa vida, em algo que realmente não faz mais parte do nosso verdadeiro eu, não faz mais parte da nossa vivência. Isso muitas vezes acontece nas relações de amizade e também nas relações amorosas, onde uma pessoa tenta mudar a outra, ou tenta mudar a situação que não está legal, alguma situação que frustra uma das partes. E quando a gente tenta controlar, isso não é legal, porque a gente sempre deixa uma parte de nós pro lado. E quando a gente deixa uma parte de nós pro lado, a gente não consegue ser autêntico, a gente não consegue dar o melhor de nós e ser o nosso verdadeiro eu, a nossa verdadeira essência. Então, quando a gente tenta controlar algumas situações, a gente não consegue perceber que aquilo não faz parte da nossa vida. Então, se uma determinada pessoa que está numa relação não consegue enxergar e a gente tenta de todas as maneiras, a gente acaba se frustrando e perdendo, por exemplo. Isso serve para relacionamento de amizade, relacionamento amoroso, familiar, enfim. Outra camada das nossas vidas que também pesa muito é o trabalho. Então a gente às vezes está num ambiente de trabalho que não é tão legal, muitas vezes é um ambiente tóxico também. E muitas vezes não é. A gente trabalha em alguma empresa que tem muitos benefícios, que o ambiente é legal, que as pessoas são legais, só que aquele ambiente já não faz mais parte da nossa verdadeira essência, não faz mais parte daquilo que a gente realmente quer para as nossas vidas. E até por determinado tempo a gente achou que realmente estava legal, a gente conseguia ter um equilíbrio, a gente conseguia ter uma vivência legal dentro da empresa, só que quando a gente não está alinhado com quem realmente a gente é, as coisas começam a mudar. Então, quando eu percebi que a empresa que eu estava já não condizia mais com alguém que eu estava me tornando, alguém que eu já havia me tornado, que era eu mesmo, eu comecei a perceber que eu precisava tomar uma decisão. E eu acho que muitas vezes
vocês mesmos já tomaram decisões difíceis na vida de vocês, seja em relacionamento, trabalho, amizade, família, mas no trabalho também pesa bastante porque a gente percebe que tem uma estabilidade, tem todo mês ali o salário, porém não é só aquilo, não é só aquilo. A gente quer fugir de algo que está nos pressionando. E eu mesmo fugi por 1 ano e meio, só que aquilo começou a me pressionar demais. Começou a me frustrar. E eu precisei tomar a decisão de sair. E eu acho que vocês também já saíram de empregos que às vezes não eram tão bons, e também tinha empregos que eram bons, só que vocês não estavam mais se sentindo felizes. E na vida, quando acontece este tipo de incômodo, em qualquer situação, a gente precisa se ouvir mais, se perguntar se realmente é isso que a vida quer de mim, se isso que as circunstâncias querem me mostrar, e se é realmente por esse caminho que eu devo seguir. Então o intuito desse vídeo de hoje foi que a gente pudesse refletir um pouco mais sobre os incômodos que a gente sente na nossa vida e começar a perceber que o incômodo não é à toa. O incômodo muitas vezes vai fazer a gente enxergar aquilo que a gente precisava enxergar. Ou muitas vezes ele vai esfregar na nossa cara e dizer: você precisa enxergar isso. Você não está vendo? É isso que eu estou querendo te mostrar. É a vida querendo mostrar pra gente o que a gente precisa ressignificar. Então eu quero trazer para vocês a seguinte reflexão nesse vídeo de hoje. Que encerrar ciclos se faz necessários. Que antes de encerrarmos ciclos, vai haver um incômodo. E sem esse incômodo, a gente não vai conseguir ter mudanças. Essas mudanças são necessárias para a gente conseguir se encaminhar para um novo ciclo, para a gente mudar o que precisa ser mudado, para a gente conseguir enxergar um novo horizonte, conseguir aprender coisas novas nas nossas vidas. Sem isso, não há transformação. Sem isso, nós não vamos conseguir alcançar o nosso verdadeiro caminho. E sem isso, a gente não vai conseguir vivenciar o nosso próprio propósito. Então, vamos deixar de resistirmos ao incômodo para que possamos viver o nosso verdadeiro caminho? E se este vídeo de hoje fez sentido para você, curta logo abaixo, comente, compartilhe e continue acompanhando este canal, porque a cada dia que passa, todos nós estamos em busca da iluminação. Até o próximo vídeo.